bom dia, boa tarde, boa noite aí, não importa a hora que vocês estiverem assistindo. Eu sou Vitor Santos, sou professor da rede de ensino do estado de Minas Gerais, tá? Dou aula na Escola Estadual Monsenhor Rodolfo e hoje nós vamos tratar aí do PET 2, semana 3 do sétimo ano de História, tá certo? Daqui à direita estão os meus contatos, Facebook, Instagram e Telegram. Fique à vontade de mandar mensagem, mandar pergunta, me seguir, tá? Curtir minhas coisas lá. E vamos ao que interessa, tá? Essa semana a gente teve 3 temas que são um pouco distintos entre eles, mas que de certa forma eles até conversam. São a peste negra, as grandes navegações e o renascimento científico, tá certo? Então vou passar por esses temas, mas sempre voltado para o que está tratando no PET, tá? Essas aulas elas são voltadas para esse ensino à distância, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a peste negra ela também era conhecida como peste bubônica, tá? E ela foi uma pandemia que devastou parte da população europeia e asiática aí durante parte da Idade Média, tá certo? O seu pico lá na Europa ela foi entre os anos de 1333 e 1351, lá no século XIV, e ela era causada por um bacilo Yersinia pestis, tá? Que era transmitido inicialmente por ratos e depois passou a ser transmitido por pulgas, e no o estágio final da doença ele passou a ser transmitido também por via. Bom, e qual que é o negócio? O pensamento religioso da época ele caracterizava a peste como castigo divino. Ou seja, se está morrendo gente, se está acontecendo essa bagunça toda aqui, é Deus castigando porque o povo está pecando, tá certo? Era isso que a igreja pecava na época, era isso que a galera tinha em mente. Uma das coisas que contribuiu para que tivesse uma rápida proliferação da doença, da peste negra na Europa, foi os péssimos hábitos de higiene e habitação, ou seja, a galera morava numa casa lá, dá vontade de fazer cocô, e simplesmente pegava o balde, fazia cocô dentro do balde e jogava pela janela na rua, saca? Aí você saía depois para poder dar um passeio, ia lá e ó, pisava naquela bosta, tá? E com isso, você levava para dentro de casa, você não tinha esgoto, não tinha diferença não tinha uma separação muito grande entre o cocô que você fazia e a água que você bebia. Além disso, não tinha tratamento também dessa água. Enfim, uma série de coisas que fazia com que a doença ela ficasse circulando. E além disso, a medicina, por não ser desenvolvida, ela também não conhecia o modo de tratar a doença. Então, você pegava a peste, ou era o seu organismo contra a peste ali, tá? Não tinha uma medicina por trás, um estudo por trás para falar assim, olha, se você tomar tal coisa, tal remédio, você vai se curar, vai ajudar a melhorar. Não tinha nada disso. A peste, durante todo esse período de 1347 a 1351, ela causou a morte de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Isso aí em 4 anos. Então, pensa só numa parte ali da Europa, tá? Bom, a peste ela era chamada de negra porque ela causava várias manchas nas regiões da virilha e das axilas. Então, o pessoal deu esse nome para a peste. Outro nome também era a peste bubônica, tá? Por conta dos inchaços que dava no corpo, e eles chamavam isso de bubões. E como eu falei, a morte ela acontecia de uma forma rápida e dolorosa, tá? Geralmente, o tempo que você pegava, 2 a 5 dias depois, você já estava batendo as botas, tá? Com que a peste influenciou no mundo? Tá? A primeira delas foi durante a crise da Baixa Idade Média. Então, já estava tendo essa crise. A peste ela simplesmente ajudou a ir mais rápido, tá? Com o que? Com as revoltas camponesas. O povo já estava revoltado, a situação da peste matando fez o povo ficar ainda mais irado, que favoreceu com isso o declínio do feudalismo, tá certo? A Guerra dos 100 Anos também, que foi uma das coisas que favoreceu a crise da Idade Média, e a peste também ajudou com a queda das cavalarias medievais, então fez com que isso diminuísse, tá certo? A peste meio que travou o crescimento da Europa por um certo tempo, tá? Bom, quando a gente fala da peste nas artes, aqui eu trouxe 2 quadros para vocês. À esquerda e à direita nós temos os quadros que eram um modo de aquarela que eles chamavam de dança macabra ou dança da morte, que era a morte aparecendo, como vocês podem ver aqui à direita. Não importa se era clérigo, se era camponesa, a morte estava lá, estava aparecendo para eles e levava embora. A peste ela não fazia distinção de classe, enfim. Não importa se você era rico, se você era pobre, se você era nobre, se você era
clero, se você era servo, a morte estava ali, a peste estava ali para você. Finalizando a peste, já entrando nas grandes navegações, o que foram as grandes navegações? Foi um processo de exploração marítima que eles traçaram novas rotas pelo Oceano Atlântico, tá? E isso aconteceu entre os séculos 15 e 16 aí. O objetivo deles, inicialmente, era chegar à Ásia, contornando o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança, tá? Ou como era conhecido, o Cabo das Tormentas. Então, se vocês olharem aqui nesse mapa à direita, depois eu vou voltar nesse quadro, vocês vão ver que o objetivo deles era pegar aqui Portugal e sair, passar lá por baixo da África, tá? Esse era o objetivo deles, beleza? E por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam chegar até as Índias, tá? Se vocês olharem esse outro mapa aqui que eu coloquei, vocês vão ver que Portugal está com o primeiro círculo vermelho menorzinho aqui à esquerda e você tem um círculo azul no meio. Naquele círculo azul no meio a gente tem Constantinopla, tá? Que era uma cidade-chave ali na região da Turquia que favorecia o comércio entre a Europa e a Índia. Então o povo passava aí pelo meio da terra, tá? Só que a gente tem a tomada da Constantinopla pelos turcos. Então os turcos pegaram, tomaram essa cidade e bloquearam a passagem das especiarias indígenas. Então qual foi a sacada dos portugueses? Se não dá para a gente passar por terra, vão tentar dar a volta lá embaixo da África. Olha que rolê. Então esse era o objetivo deles, tá certo? E bom, quais foram o que as grandes navegações trouxeram de positivo? Primeiramente foi Portugal. De início, o país, o reino que mais lucrou e mais conseguiu conquistar coisas com as grandes navegações, conquistando novas terras e continentes, tomando conhecimento de novas terras e novos continentes, tá certo? Bom, por que Portugal foi o primeiro a sair das grandes navegações? Primeira coisa, Portugal tinha uma monarquia consolidada, ele já tinha um território unificado, então tinha uma unidade de governo, tá? Já era um país que tinha um investimento no desenvolvimento e conhecimento de navegação, conhecimento náutico. A sociedade tinha interesse em expansão do comércio, a burguesia tinha interesse nisso. Estrangeiros também investiram nas navegações e a posição geográfica. Como vocês podem ver aí nesse círculo vermelho, à esquerda, o menorzinho, Portugal ele está assim, ó, de portas para o mar, tá certo? Então era só pegar ali, botar navio no mar e ó, pum, partiu. Bom, além de Portugal também ter o litoral para o Oceano Atlântico, eles, a partir do início das grandes navegações, eles começaram a conquistar diversas coisas. De início, eles chegaram a Ceuta, que na verdade é uma ilhazinha que liga Portugal, aqui no mapa não tem, mas que liga a Península Ibérica ali à África. É tipo assim, uma pequena ilha no meio de um canal. É coisinha pequenininha. Eles pegaram, já conquistaram Ceuta ali já, então já mantiveram a saída rápida para a África. Isso em 1415. Em 1418 eles chegaram na Ilha da Madeira, que está aí já identificado também. Em 1427 eles já conquistaram Açores. Então vocês podem ver, ó, tá chegando já para o oeste, em direção ao que? À América, tá certo? Em 1434 eles conseguem atravessar o Cabo Bojador, que está aí já na África, tá? Em 1488 Vasco da Gama, que era o navegador, ele pega o barco, consegue atravessar o Cabo da Boa Esperança, tá? Que é lá no sul da África, que é onde a gente tem as junções do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, e é um local de extrema dificuldade para você passar de barco por conta das ondas, tá certo? Em 1499 eles já conseguem chegar até as Índias, tá? Por esse novo caminho. E em 1500 chegam ao Brasil. Bom, falando então da conquista do Brasil, esse é o termo mais correto a utilizar, tá? Ao invés de descobrimento. Provavelmente vocês aprenderam como descobrimento. Só conquista é o mais interessante. Por quê? Porque quando a gente está falando de conquista, a gente fala no que os europeus fizeram em relação à América. Porque se falar que eles descobriram, a América já estava descoberta. Já tinha gente morando aqui na América. Não era uma terra que estava abandonada, tá?
Então, assim, o fato é que já tinha gente morando aqui na América e os portugueses, eles vieram de navio para cá, chegaram aqui e falaram aqui, ó, isso é nosso. Então, o que o Pedro Álvares Cabral fez no Brasil não foi descobrir o Brasil, tá? Mas sim colonizar e tratar isso como posse dos portugueses. E mesmo assim, a informação que a gente tem de que o Cabral foi o primeiro português a pisar no continente americano, ele é questionável, tá? Porque a gente tem três pessoas que vieram para cá antes. O Duarte Pacheco Pereira, tá? Que teve aqui em 1498. O Américo Vespuccio, em 1499. E os espanhóis Vicente Inhães Piazon e Diego de Lepe, que estiveram aqui em 1500, meses antes do Cabral. Então, isso aí são estudos que tem, fontes historiográficas que tem, que apontam que o Cabral sequer foi o primeiro. Já tinha gente que tinha vindo para cá. E uma coisa que se especula é que o Cabral veio para cá já sabendo que tinha terra aqui, tá? Não foi algo acidental, não foi um vento diferente que bateu ali na vela e trouxe eles para cá. Não, porque provavelmente o Vasco da Gama ele orientou o Cabral a navegar mais a oeste, tá? Mais em direção à América, por conta dos mares perigosos na costa africana, tá certo? Então, o que o Cabral provavelmente fez? Os portugueses já sabiam que tinha terra aqui. Cabral simplesmente falou assim: opa, já que nós vamos tentar, vão jogar esse navio, vão levar para o Brasil, para aquelas terras lá à esquerda, né, a oeste, e firmar elas, garantir elas como terra dos portugueses, tá? Porque tanto que a gente, em 1492, a gente já tinha o chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo o planeta em duas partes, a direita Portugal e a esquerda para a Espanha, tá certo? E essa linha de Tordesilhas era marcada numa ilha que fica mais ao norte do Brasil. Então, eles provavelmente sabiam já que tinha terra aqui e só vieram para cá para garantir mesmo. A gente tem depois disso o renascimento científico, tá certo? Que é o outro tema do PET dessa semana. O renascimento científico é uma das linhas do renascimento, tá? Que aconteceu do século XIV ao século XVI. E se trata da mudança e avanço do pensamento científico da época, tá? O renascimento científico ele trata nas áreas de astronomia, matemática, física e medicina. Essas foram as 4 principais áreas, tá? O método que eles utilizavam para poder fazer ciência nessa época era o da observação e experimento. Nada define melhor isso do que o exemplo de Newton estar parado debaixo da macieira e a maçã cair na cabeça dele, e a partir da observação daquela maçã caindo, ele desenvolver ali uma teoria, tá? Fazer um experimento e desenvolver uma teoria. Então esse era o método científico da época, tá? Era o empirismo. Bom, através desse método a gente tinha um rompimento da exclusividade da produção científica da Igreja Católica, porque até então, como eu já falei na aula passada, quem podia fazer ciência era a Igreja Católica. A produção do que é certo, o que é errado, o que as pesquisas eram todas feitas pela própria Igreja. Com o renascimento científico, não. Gente como Galileu Galilei pegava, botava uma lente ali e apontava uma luneta para o céu, ele poderia descobrir, traçar teorias e escrever sobre isso, tá? Foi assim que aconteceu a revolução. Na astronomia, a gente teve aí a comprovação pelo próprio Galileu do heliocentrismo, tá? Que já tinha sido teorizado pelo Nicolau Copérnico, que é o quê? O que é o heliocentrismo? É a Terra girando em torno do Sol, tá certo? Então tá aqui o Sol, a Terra faz esse movimento, tá? E não a teoria que a gente tinha antes, que a Terra era a teoria geocêntrica, de que a Terra ficava no centro e que o Sol girava em torno da Terra. Essa é a diferença. Tá aí, ó. Geocentrismo, a Terra no centro. Heliocentrismo, o Sol no centro do mundo. Bom, Galileu também ele foi importante na formulação da lei da queda de corpos, tá? Que afirmava que a velocidade é igual para todos os corpos. Ou seja, se você pegar e soltar duas bolas de pesos diferentes, elas vão chegar junto no chão, tá? Essa é a teoria da formulação da lei de queda de corpos. Bom, e Leonardo da Vinci, ele que é um outro mente por trás também do renascimento científico, ele foi responsável por experimentos na área da hidráulica e hidroestática, tá?
E ele foi um inventor que deu base para criações modernas, como por exemplo paraquedas, o helicóptero. Tudo isso você já tinha esboço feito pelo Da Vinci de como que funcionaria, tá? Outro nome importante é o de Johann Kepler, tá? Que ele pegou as teorias do Copérnico e, além de comprovar que os astros giravam em torno do Sol, ele também traçou a órbita desses astros em forma de elipse. Ou seja, ele mostrou como que funciona, que não gira redondinho, mas sim de uma forma oval. Gente, essa foi a aula dessa semana. Muito obrigado, tá? Curta o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais. Eu vou procurar trazer aqui toda semana para vocês vídeos explicando a matéria do PET.